Pode dizer aleluia? Aleluia. Levante suas mãos aos céus aí, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Abra sua boca. Deus, em ti, meu Deus. Só a igreja, levante sua voz e diga: a tempestade. Vamos, igreja. Não vão. A tempestade, o vento forte, em ti, meu Deus, a tempestade, o vento forte, não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Não há tempestade, não há guerra, não há adversidade que possa não só nos parar, mas que possa impedir o agir e o mover que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ouça, essa manhã eu quero lhe dizer algo profético. A fé não é muda, a fé fala. E se você crê, você tem que falar. Vou repetir. Há pessoas que dizem que creem, mas eu não creio em quem diz que crê, mas não fala sobre aquilo que crê. Porque quem crê está falando a todo momento sobre aquilo que crê. Você crê na salvação da tua família, fale a todo momento. Você crê na cura, fale a todo momento. Você crê na libertação, fale a todo momento. Ei, o inimigo não quer que você fale, mas abra a tua boca, que ele vai fazer o sobrenatural na minha vida e na sua vida. Na realidade, ele já está fazendo. Não importa o tempo que você... E ouça, nos últimos dias que eu tenho estado aqui no Brasil, eu tenho dito: eu não estou à espera de milagre. Eu estou entendendo algo. Eu não estou à espera, eu provoco milagres. Deus ama ser provocado. Como é que eu provoco Deus? Quando eu abro a minha boca e começo a adorar a Ele. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, eu levanto a minha voz e sigo dizendo: a tempestade não vão roubar. Arabasudi cararabachete cararamandará. Erecatarabasuri catararabache. Decatararabasuri cararabache. Decarabando sotocoromandarabassuri andará. Alguém que crê nesta manhã, erga sua voz e diga: a tempestade não vão. Marcos 5:25. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, ao invés de melhorar, ia de mal a pior. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Preste atenção nesse versículo. Pois dizia consigo mesma. E ainda tem gente que nos chama de maluco se a gente falar com a gente mesmo, né? Mas essa mulher vai nos dar uma lição essa manhã. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Você entendeu? Aconteceu exatamente o que ela disse. Se eu puder ao menos... Irmãos, eu não sei você, mas eu gosto
de entender que Deus trabalha com imagem. Era como se ela estivesse entendendo assim: Ele não precisa falar comigo, eu não preciso tampouco falar com Ele, eu não preciso tocar propriamente nele, Ele não precisa tocar em mim, mas se eu tocar nas suas vestes, algo vai acontecer e eu ficarei curado. E naquele mesmo instante, se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo instante, ao sentir do seu interior que fora liberado o poder, Jesus virou no meio da multidão e disse: quem me tocou? Ou quem tocou em meu manto? Senhor, vês a multidão te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor e esperando quem lhe havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, aproximou-se e prostrou-se aos pés e declarou toda a verdade. E Jesus lhe afirmou: ouça, antes de dizer a tua fé te curou, ele chamou ela de algo que ela não estava ouvindo há 12 anos. Esse texto, embora eu não vá falar nesta manhã sobre isso, mas esse texto não está falando só propriamente dito sobre algo físico, mas sobre emoções. Há 12 anos ela não tinha uma palavra de carinho, e Jesus é cirúrgico ao dizer: filha. Há alguém essa manhã aqui que precisa de um abraço seu. E antes de você se assentar, abraça essa pessoa do seu lado e diga: hoje é manhã de viver o sobrenatural. De viver o sobrenatural. Diga para ela: a sua fé fala. Diga para ela: a sua fé fala. Você que está em casa, diga: a sua fé fala. Você pode se assentar aí, dando um brado de vitória, dizendo aleluia, dizendo glória a Deus, aplaudindo ao Rei dos Reis. Aleluia. Você já viu que eu cheguei e nem falei nada, não apresenta, né? É porque eu já me sinto da casa. Se você era da época, se tem alguém que era da época do Bom Retiro, que bom te ver. Ei, Arão, que Deus te abençoe. Bom, eu sei que se eu dizer, falar para você que eu tenho 43 anos, você vai dizer: ó, parece que tem cara e corpinho de 15 anos, mas já tenho 43. Estou em Portugal há 13 anos, vai completar agora. Sou pai do Lucas de 23 anos, um bebê ainda. E da Helena de 2 anos. E vai completar daqui a alguns dias 3 aninhos de idade. Em alguns dias que eu estou no Brasil. Se você conhece Portugal, eu moro em Lisboa, mas a nossa igreja há 3 anos está localizada na cidade mais improvável que alguém poderia ter uma igreja na vida. É o mesmo que ter uma igreja dentro do Vaticano. Eu estou na cidade de Fátima. Se você também não conhecia alguém que está sendo processado por boa parte da cidade, hello, eu me apresento, eis-me aqui. No início desse ano, em maio, nós fizemos 3 anos. E eu, como um bom aluno do pastor Jabes Alencar, eu disse: vamos provocar essa cidade. A gente está 3 anos sem fazer muita coisa, vamos provocar. Então nós fizemos o aniversário, levamos Marco Feliciano, Júnior Trovão na semana seguinte e terminamos com a pastora Zenete. Tá bom? Você? A pastora Zenete, acho que ela foi mais abusada, porque ela levou quase 3 ônibus, 20 carros e causou uma confusão na cidade. Então depois disso ela disse: se prepare, meu filho, porque eu via algo acontecendo. E de fato começou a acontecer. Mas escute, é tão bom ser perseguido quando você está fazendo a vontade de Deus. E não é fácil você ministrar enquanto você está debaixo de uma guerra muito grande. Minha esposa deve estar assistindo agora, junto com a minha filha, e ela é portuguesa. E eu lembro que eu estava na Itália agora, alguns dias atrás, quando ela recebeu um oficial de justiça enquanto o culto estava acontecendo na igreja. Talvez muitos da igreja, talvez muitos esperavam que eu fosse retornar, parar. Mas Deus me deu essa palavra: a fé fala. Tudo que o inimigo quer em meio às dificuldades, em meio à adversidade, é que você pare. Eu tive um entendimento: eu não tenho nem cabelo para arrancar, então eu não posso parar. Eu preciso continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer.
E olhando para esse texto, olhando para essa passagem, eu entendo algo. Hoje, na minha vida e na sua vida, é um dia de ativação e poder, para que nós possamos seguir avançando em direção ao que Deus tem para as nossas vidas. Talvez eu esteja falando para uma plateia esta manhã, e aqueles que estão em casa, talvez você esteja debaixo de uma grande guerra, talvez você esteja enfrentando um grande obstáculo, mas eu quero te dizer no nome de Jesus, o poder de Deus, a glória de Deus, o favor de Deus está sendo liberado sobre a tua vida nesta manhã, neste dia de hoje. Não se desespere, Deus é com você. Aleluia! Ouça, há uma semana atrás eu estava numa igreja e um pastor me disse assim: olha, eu fiz uma agenda para você, você vai pregar no círculo de oração. Eu disse: amém. Você já deve saber como é que funciona, né? As irmãzinhas do coque. E eu cheguei 20 minutos atrasado. Eu não gosto de chegar atrasado. Cheguei 20 minutos atrasado. E cheguei, a chapa já estava esquentando, o fogo já estava alastrado. E eu disse assim: vai ser forte hoje. O microfone nem tinha vindo à minha mão, e uma irmã se aproximou de mim e disse: assim diz o Senhor, porque você não parou e seguiu fazendo aquilo que estava programado, estou eu rasgando as 93 páginas contra a tua vida. E são 93 páginas que eu tenho contra mim lá na cidade. Ouça, aquele que me chamou, aquele que te chamou, não dorme. Aquele que te chamou, aquele que me chamou, não descansa. Ele está com as suas mãos estendidas, mas é diante da crise, é diante da dificuldade, é diante da adversidade que a minha fé e a sua fé se manifesta de verdade. É no meio da crise, é no meio da tempestade que nós vamos ver quem realmente está do nosso lado. Mas escute, é no meio da adversidade que Deus espera que você siga marchando, que você siga avançando, que você siga fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Esta manhã eu vejo portas se abrindo, eu vejo milagres acontecendo, eu vejo o sobrenatural vindo em direção à minha vida e à sua vida, porque não vamos nos calar, falaremos. Primeira lição que eu vejo nesse texto, e eu quero dizer profeticamente: prepare-se, porque a sua voz vai ativar o sobrenatural. Primeira coisa que eu vejo nesse texto: a fé não se esconde no silêncio. Vou repetir: a fé, ela não se esconde no silêncio. A fé, ela grita. Ela grita diante do impossível, ela grita diante das impossibilidades. Mas tudo que o inimigo quer é que você se cale, que você fique em silêncio. Mas a fé, ela não se esconde no silêncio. Ela grita, ela sai para fora. Aquele que diz que acredita tem que declarar sobre aquilo que ele acredita. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé se manifesta em palavras que rompem barreiras. E alguém aqui que crê esta manhã, sua fé vai se manifestar em palavras, vai romper barreiras, e você vai viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Há algo que eu entendo nesse texto e que essa mulher me ensina: a fé não espera um cenário ideal. E tem gente que está esperando um cenário ideal para começar a fazer algo. Ei, se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Levante-se e coloque a sua fé em ação. Que raio de crente nós somos que dizemos que cremos, mas estamos esperando o momento ideal. Há um texto nas Escrituras que diz: quem muito observa o tempo, o vento, nunca planta, nunca semeia. Talvez você está esperando o momento ideal, e essa manhã eu venho para te dizer, como profeta, como boca de Deus, e dizer: este é o tempo, esta é a hora, este é o momento de você se levantar com ousadia. Você pode chacoalhar essa pessoa que está do seu lado. Diga assim: hoje Deus vai mexer com você. Diga para ela assim: olha, água parada não tem vida. Hoje a vida de Deus chega sobre você.
Aleluia! A fé não espera um cenário ideal, então ela faz o quê? Ela cria. Foi o que essa mulher fez em meio à multidão, vendo a multidão, ela criou o seu milagre. Não tendo como ir por cima, eu vou por baixo mesmo, mas eu não vou perder a oportunidade. Você se lembra daqueles 4 amigos? A casa estava cheia, não tinha como colocá-lo lá. Se você está com as pessoas erradas, irmãos, elas vão desistir, elas vão embora, vão dizer, vão voltar amanhã. Alguns anos atrás Deus me deu uma palavra, e um dos tópicos dizia assim: não perca o tempo de Deus. Às vezes você está no banco, você está numa clínica, você pega a ficha, e você olha e diz assim, dá tempo de eu ir lá fora tomar um café. Quando você volta, a fila já andou, já perdeu o lugar. Já aconteceu isso com você? E quando você faz isso, quando você está com alguém que diz assim, ô bobo, vamos lá comigo ali, dá tempo da gente tomar um café, vamos tomar um guaraná? E aí você vai, e aí você fica com a raiva do sujeito, que você fala assim, tá vendo, eu falei para você. Mas escute, a gente precisa aprender a identificar o ambiente profético. E ambiente profético me autoriza a profetizar. Deus realiza sonhos. Sim ou não? Não sei se o pastor está assistindo, mas eu ouvia falar tanto da igreja, que eu dizia assim, eu tenho que ir lá um dia. Olha eu aqui. Você consegue entender isso? Às vezes a gente está vendo de ouvir falar, mas agora eu estou pisando com os meus pés. E só Deus para fazer isso, irmãos. Só Deus para fazer isso. Não espere mais. O momento é agora. Crie o momento. Crie a situação. Você está esperando o cenário certo para começar a semear. Você está esperando o momento certo para começar a empreender, para começar a fazer. Ei, diante das lutas, todos nós vamos ter gigantes, adversidades, tempestades, vento contrário. Mas quando nós temos uma palavra, quando nós entendemos a palavra, irmão, não há barreira, não há nada que possa nos parar, que possa nos deter. Sai da frente. Cuidado com a frente que eu quero passar. Ah, vocês não lembram dessa música, não? Lembra? E eu toquei muito na musical essa canção. Ouça, irmão. Às vezes a gente tem que tomar posse dessa palavra. Sai da frente. Porque eu tenho uma palavra. E quem tem uma palavra tem tudo. Eu não sei há quanto tempo você precisa desse milagre. Eu não sei qual é a porta que você precisa que se abra. Mas a fé não é muda. A fé, ela grita. A fé sai por palavras, irmãos. Você está esperando o momento ideal? Não espere mais o momento ideal. Esta é a hora. Este é o tempo. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Diga assim comigo, palavras são sementes de milagres. O que a sua fé está vendo? O que a sua fé está vendo? O que a sua fé está vendo? Alguns dias atrás eu vim aqui na igreja tomar um café com o pastor. E às vezes a gente precisa de alguém que está do lado de fora ver algo que a gente já está vendo. Mas às vezes a gente fica com medo de dar o passo. E sentado ali em cima no escritório, o pastor me falou tanta coisa que eu disse, é a hora. É exatamente o que a minha fé estava vendo. O que a sua fé está vendo, irmãos? Deus não vai fazer exatamente o que você precisa. A Bíblia diz que Ele faz além do que pedimos, além do que pensamos, além do que imaginamos. Sabe por quê? Número 2. Quem crê fala. Por quê, pastor? Porque a boca é o reflexo do coração cheio de esperança. E
às vezes diante das lutas, diante das dificuldades, a nossa esperança fica adormecida. Quantas vezes estamos assim, irmãos? O tempo vai passando, o ano vai passando, e o coração parece que vai ficando sem esperança, mas está apenas adormecido. E essa manhã, Deus vai reacender a chama aí. Porque quem crê fala, porque a boca é o reflexo de um coração cheio de esperança. Aonde falta esperança aí, irmão? Prepara-te. Porque a minha vida e a sua vida não está nas mãos de homens, não está na mão de governantes. A minha vida e a tua vida está nas mãos daquele que realmente tem o controle de todas as coisas nas mãos. Ei, ouça, a vida desta mulher, o texto diz que estava sob o cuidado, debaixo do cuidado de médicos que não puderam resolver nada, mas quando ela ousou sair da sua casa e ficar frente a frente com o Senhor, a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. Esta manhã estamos diante de quem pode mudar a nossa história, diante de quem pode mudar todas as coisas. A fé não é muda, e o que você declara hoje molda você amanhã. Eu vou repetir. O que você declara hoje molda o seu amanhã. Porque o poder está no que sai da sua boca. Falarei palavras de vida e não de morte, de riqueza e não de pobreza, de saúde e não de enfermidade, de vitória e não de derrota, de sucesso e não de fracasso. Por quê? Porque o milagre está na minha boca. Posso dizer mais? A Bíblia diz que o leite e o mel estão debaixo da nossa língua. Sabe qual é a interpretação desse texto? Você come daquilo que você fala. Não é o país, é o que você diz. Não é o país, é o que você fala. Por isso o texto diz: o leite e o mel estão debaixo da tua língua. Fale, fale, fale. Em terceiro lugar, a palavra da fé destranca portas que o medo trancou. Há pessoas aqui que estão paralisadas por causa do medo. Há pessoas aqui que estão paralisadas por causa da intimidação. Mas nesta manhã, no nome de Jesus, a fé vai destrancar aquilo que o medo trancou, e você vai sair do seu lugar marchando, crendo na vitória. Você vai sair do seu lugar com a cabeça erguida, sabendo: ei, o meu Deus está abrindo o caminho, o meu Deus está fazendo um milagre. Ouça, cantamos essa canção que diz: temer por quê? O que você está com medo, irmão? Eu podia estar na minha casa agora, tremendo de medo. Eu tenho a polícia quase toda semana na porta da igreja, irmão. Eu tenho gente ameaçando quase todos os dias. Eu nem perco o sono. Tudo bem que a minha esposa fica brava, porque eu deito do ronco. No dia ela disse assim: você vai fazer o quê? E agora, o que você vai fazer? Eu estava saindo da primeira ministração, eu disse assim: vou sair agora, vou pro Burger King, vou comer um lanche. E ela disse: e depois? Vou para outra igreja. E depois? Uai, o Burger King era só um aperitivo. Vai ter a janta. Irmão, para sustentar esse corpinho, vai ter a janta. E depois? Eu vou pegar o trem e vou voltar para a cidade onde eu estou. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Mas eu não tenho controle de todas as coisas. Eu não tenho. Mas eu sirvo alguém que tem o controle de tudo. Para que você está se desesperando, irmão? Tem alguém que tem o controle de todas as coisas nas mãos. E quando você entrega a sua vida nas mãos dele, não é mais você que está no comando, é ele quem está no comando. Ei, quando você entregou a sua vida para ele, você não faz o que você quer, você não vai aonde você quer, você agora está sendo controlado por quem? Alguém que nunca perdeu uma batalha.
Eu acho linda essa canção porque diz: vai prover de novo. Se ele fez uma vez, vai fazer de novo. E olha, irmão, se você está cantando isso, olha para trás e você vai ver que ele já proveu muitas vezes. Olha para trás e você vai ver que você já venceu muitos gigantes. Tem gigantes aí, quem está enfrentando gigante aí? Esse gigante já está caído por terra. A fé destranca portas. Você se lembra de Davi? Davi está diante de Saul, e Saul veste ele com as suas próprias roupas, dá a sua armadura, dá a sua espada. Davi não sai do lugar. Você já se perguntou, se ele não conseguiu levantar a espada de Saul, como é que ele levantou a espada de Golias? Que trem mais maluco é esse? Ele não levanta a espada de Saul, mas levanta a espada de Golias. Como que pode isso? 12 anos essa mulher estava com uma hemorragia. Como ela saiu de casa? Hã? Como é que ela saiu de casa? Como é que pode? Irmão, porque quando você coloca a sua fé em ação, irmão, a fé destranca o que o medo fechou. A fé destranca. A gente, irmãos, você sabe o que tem, mas você sabe que o que está por vir é maior do que aquilo que você está vivendo. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? O que você está dizendo sobre as circunstâncias que você está vivendo. A fé não vê o problema, ela vê a solução e declara vitória sobre aquilo que está passando, sobre aquilo que está vivendo. A fé transforma a fraqueza em força com uma palavra de ousadia. Eu vejo gente se levantando aqui essa manhã com uma ousadia. Eu vejo gente se levantando aqui, tem gente que vai dizer assim: você está irreconhecível. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer assim: é você mesmo. É mesmo você. É mesmo você. Quantos precisam de um grande milagre? Levanta a sua mão aí, irmão. Mas se você não está entendendo, eu preciso de um grande milagre. Vou melhorar. Quantos precisam de um ultra, mega milagre? Ah, pastor, se eu falar, você cai de costas. Fica a sua mão levantada aí. Agora abaixa ela e olha para a sua mão. Só tem você no mundo, irmão. E a prova está aí na tua mão. Esse é o teu DNA, viu? Essa linha que você tem aí nas suas mãos é o seu DNA. Seu pai, sua mãe pode começar igual, seus irmãos, mas sempre vai terminar diferente. É porque não tem ninguém igual a você na face da terra. Deus te fez exclusivo. Você é único. E o que Deus tem para você vai acontecer. O que Deus determinou para a sua vida, meu irmão, vai acontecer, porque a fé está destrancando aí o que o medo trancou. Hoje é manhã de milagre. Hoje é manhã para você viver o sobrenatural. Quarto lugar. A fé ela faz a terra se mover. Quando a fé fala, o céu responde. Alguns meses atrás, Deus me deu uma palavra lá na igreja, em que diz: o céu não responde pergunta, o céu responde resposta. Sabe o que é isso? Enquanto você adora Ele, enquanto você responde e faz o que Ele te chamou para fazer, é aí que o céu começa a responder. O céu não responde pergunta, ele responde uma resposta. Qual é a resposta que você vai dar ao céu? Qual é a resposta que você dá ao céu? Quando você responde, a terra se move.
Se tiveres fé, o que diz o texto? Como o quê? Como? Vamos melhorar esse negócio? Eu achei uma versão diferente que diz: se tiveres fé, do grão de mostarda, e não como o grão de mostarda. Muda tudo. A pequena semente, que quando jogada na terra, e esse é o nosso problema, a gente não quer morrer. Mas só vira árvore e dá fruto se a semente, a menor semente, que quando plantada, torna-se a maior. Teve tanta fé que se tornou a maior. Usou a fé e tornou-se a maior. Se tiveres fé do grão de mostarda, não como, mas a fé do grão de mostarda. Deus deu para cada um de nós uma medida de fé, irmão. O problema não é o tamanho da sua fé, é se você usa ela. E essa manhã nós vamos usar a nossa fé. Essa manhã nós vamos usar a nossa fé como nunca antes. Essa manhã nós vamos usar a nossa fé como nunca antes. E eu inicio o final da palavra dizendo para você: prepare-se, porque essa manhã ataduras vão cair por terra. Prepare-se, porque aquilo que prendia você não terá mais poder para prender. Essa é a campanha da família, amém? Ah, irmão, aquilo que segurava a tua casa, segurava a tua família, segurava o marido, o esposo, os filhos, não terá mais poder para segurar. Prepare-se, porque se eles não estão sentados aqui, ei, prepare-se, porque eles vão estar sentados ao teu lado, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Hoje há um desatar de Deus na minha vida e na sua vida. Hoje Deus começa a me conectar e a te conectar com quem pode mudar a nossa história. Ah, alguém que está entendendo o que Deus está dizendo? Hoje Deus começa a mudar o ambiente. E a gente vai começar a viver, irmãos, coisas novas. Novidade de vida. A vida dessa mulher estava parada há 12 anos, mas quando ela ficou diante do Senhor, ei, face a face com Ele, a vida dela houve um romper, houve um destravar. Deus vai começar a colocar novas ideias dentro de você. Você crê nisso? Fale e veja o mover de Deus na sua vida. Vou repetir: fale e veja o mover de Deus na sua vida. Estenda suas mãos para quem está do seu lado. Diga para ela: a fé, diga a palavra de fé, ela atrai a atenção do céu. Diga a palavra de fé que sai de dentro de você. A palavra de fé que sai de dentro de você, ela hoje está atraindo a atenção dos céus. Diga: assim como Jesus ouviu o clamor dessa mulher, Ele hoje ouve a sua voz de fé. Ouve a sua voz de fé. Levante as suas mãos aos céus. Diga comigo bem forte, diga: hoje a minha palavra de fé, a minha palavra de fé, a minha palavra de fé está atraindo os céus. Os céus estão sendo atraídos para este lugar. Fica de pé, igreja. Shekinah, fica de pé. Pega na mão desse irmão que está do seu lado. Levante a mão do seu irmão aí. Vocal, vem para cá. Pega na mão do seu irmão. Você vai orar por ele, ele vai orar por você. A fé atrai os céus. O céu vai ficar pequenininho, vai baixar de uma forma sobrenatural nesta manhã, neste lugar. Levante a mão do seu irmão, diga bem forte comigo, diga: a palavra de fé, ela atrai os céus. Ela atrai a atenção dos céus.
Diga: Jesus. Assim como esta mulher, com o seu clamor, atraiu a sua atenção. Hoje, o Senhor ouve a minha voz de fé. O Senhor ouve a minha voz de fé. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: Ele vai ouvir a tua voz de fé. Ele está ouvindo a tua voz de fé. Diga: o mover de Deus está sobre a tua vida. Ore por ele, ore por ele, ore por ele, ore por ele. Ore por essa pessoa que está do seu lado aí. Ore por essa pessoa que está do seu lado. Vamos, Shekinah. Há um mover de Deus sobre este lugar. Há um mover de Deus sobre este lugar. Atrai os céus. Atrai os céus. Atrai os céus.